Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo via Facebook. Meu nome é Danúbia Fernandes, farmacêutica assessora técnica do CRF-MG. Iremos dar início ao debate online sobre o tema regularização da assistência farmacêutica nos municípios. O objetivo desse debate é promover a exposição das ideias acerca deste tema, já que se trata de uma questão de grande relevância para a profissão. Gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos convidados aqui presentes. Alisson Brandão, vice-presidente do CRF-MG, Rodrigo Mota, gerente de serviço de registro do CRF-MG, Érica Noli, gerente do serviço de fiscalização do CRF-MG, Hélida Marques, advogada do CRF-MG, Adson Moreira, farmacêutico da Prefeitura de Belo Horizonte, Santuza Santana, diretora dos componentes especializados da Secretaria de Estado de Saúde, Laís Rodrigues, diretora dos componentes básicos da Secretaria Estadual de Saúde. Na semana passada, a presidente do CRF-MG esteve em uma reunião plenária do COSENS para apresentar a possibilidade de firmar um acordo com as prefeituras que estão sendo recorrentemente autuadas pela falta de assistência devida. Foi apresentado um toque que já tem sido feito há 6 anos, entre conselhos e prefeituras com o objetivo de regularizar essa assistência a médio prazo. Essa proposta levantou várias dúvidas nos profissionais que se manifestaram via redes sociais e grupos de WhatsApp. E é para esclarecer todos esses questionamentos que abrimos agora este debate online. Vocês que nos assistem via Facebook, enviem os seus comentários e sugestões para que possamos realizar um debate participativo, ampliando a nossa discussão. Estamos como equipe fazendo a separação das perguntas por afinidade e faremos um esforço para que todas possam ser esclarecidas. Antes de dar início ao debate, eu passo a palavra para os convidados aqui presentes e informo também que teremos uma apresentação breve sobre o toque neste momento. Bom, boa noite a todos. Nós somos muito felizes com a participação de todo mundo aqui, o colega que nos assiste. Nós vamos fazer de uma forma a fazer uma contextualização da situação e depois nós voltamos aqui para responder todas essas perguntas. Podemos fazer dessa forma? Que bom, então. Então, nós vamos fazer uma apresentação para que a gente possa contextualizar, tá bom? Como dito, nosso tema, para que a gente possa trabalhar a regularização da assistência farmacêutica nos municípios. Ok? Bom, vamos trabalhar um pouquinho da legislação pertinente, né? Importante nesse momento que a gente diferencie, né, a Lei 5.991 de 73 e a Lei 13.021 de 2014. Na 5.991, nós temos lá a sua ementa, que a dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas e medicamentos. Nessa lei, nós temos a caracterização, farmácias, drogarias e a questão do dispensário de medicamentos. Já quando nós falamos da 13.021, trabalhamos sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. São conteúdos e temas diferentes, né? Também nessa legislação nós temos farmácia sem manipulação ou drogaria, farmácias com manipulação. Permanecemos com as duas legislações vigentes, né? Um pouquinho para entender o colega, nós temos algumas jurisprudências, né? Essas ações, essas decisões judiciais, elas têm uma intenção, têm posicionamento contrário à assistência farmacêutica, né? O judiciário entende, de algum momento, de alguma forma, que não se tem farmácia, tem-se dispensários de medicamento. Os dispensários de medicamentos não estariam sujeitos à responsabilidade técnica do profissional farmacêutico. Está na 5.991 e nas portarias do Ministério da Saúde. Todos os esforços têm sido empenhados para que a gente mude essa realidade. Tivemos 2 encontros muito importantes entre os advogados dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, em 2017 aqui em Minas Gerais e em 2018 em São Paulo, né? Porque nós temos uma jurisprudência relativa ao dispensário de medicamento no âmbito nacional há mais de 20 anos que defende o dispensário de medicamento e não a farmácia, não tendo, então, a obrigatoriedade do profissional farmacêutico. Vamos entender um pouco da nossa realidade.
mais de 136 ações judiciais foram movidas por cerca de 90 municípios contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, gerando aproximadamente 48 decisões judiciais definitivas que impedem a atuação fiscal do Conselho. Essa é a realidade que nós temos em Minas Gerais. Em contrapartida, o que o Conselho vem trabalhando, vem fazendo em prol da assistência farmacêutica, em prol da assistência à população, né? A atuação da fiscalização do Conselho deu origem a 460 ações em face de 227 municípios. Então, é a fiscalização do Conselho de Farmácia buscando a regularização da assistência farmacêutica nos municípios. Ok? Atualmente, cerca de 438 farmácias públicas ou farmácias de todos não podem ser autuadas em aproximadamente 62 municípios do Estado. Ou seja, quando nós contextualizamos sobre a questão jurídica e as outras decisões, nós, Conselho Regional de Farmácia, não podemos fazer a ação de fiscalização nesses municípios, em 438 farmácias. Então, nós temos lá vários municípios de pequeno, médio e grande porte, onde o Conselho não pode fazer o processo de fiscalização. Aí, às vezes, o colega fala, olha, aqui não veio o fiscal, ou veio e não autuou a farmácia. Nós temos decisões judiciais diferenciadas nesse sentido. Então, nós podemos, por exemplo, lá em Alfenas, não podemos autuar. Municípios grandes, que tem muitas farmácias, né? Belo Horizonte é uma cidade, Juiz de Fora, Ponte Nova, ok? Várias cidades, Pains, Ubá, Vazante. Então, nós temos colegas que estão atuando no Sistema Único de Saúde desses municípios, uma realidade, uma dura realidade, onde nós vimos fazendo todas as ações possíveis para regularizar. Ok? Temos essa dificuldade. Por isso que, às vezes, nós encontramos algumas farmácias que possam não ter o farmacêutico. Dentro do nosso âmbito ainda de fiscalização, né, nós temos, então, uma realidade de farmácias públicas e responsáveis técnicos, né, considerando farmácias públicas e farmácia de todos, uma quantidade de estabelecimentos cadastrados, esses os que estão cadastrados no Conselho, né, e um total de farmacêuticos que são responsáveis técnicos nesses estabelecimentos, gerando um total de 1.399, aproximadamente, e 1.277 farmacêuticos responsáveis nessas farmácias de todos ou pública, ok? Agora, via Facebook, eu esclareço que estamos nesse momento inicial do debate online com esclarecimento do que se trata o TOC, sendo apresentado pelo vice-presidente Alisson Brandão. Sejam bem-vindos quem está chegando por agora. Vamos continuar. Dentro, então, das normativas do Conselho Federal de Farmácia, nós não temos o termo dispensário, vamos lembrar desse sentido, porque não teria que ter responsabilidade técnica do farmacêutico. Nós temos alguns termos, que é farmácias clandestinas e irregulares. As clandestinas é quando não se tem nenhum registro no Conselho de Farmácia, perfeito? Então, na resolução do Conselho Federal para fiscalização, trata-se de clandestinas, perfeito? Irregulares, quando se tem um registro, mas está irregular, está faltando assistência, ou não tem o farmacêutico lá no número adequado. Então, o que nós temos? 596 farmácias clandestinas e farmácias regulares, 138. Essa é a ação da fiscalização. Quando vai no município, quando recebe uma denúncia, via o site do Conselho, que nós vamos apurar. Vamos apurar e vamos o quê? Tentar sensibilizar o gestor público de se ter um farmacêutico ali, de regularizar a situação, né? E este é um reflexo, colegas, negativo da assistência farmacêutica na saúde pública. Nós tentamos, de todas as formas, que o farmacêutico seja inserido, não apenas como obrigatoriedade, mas como necessidade da população a esse profissional. Ok? Isso que é o mais importante. Não que seja ter porque é obrigado, mas porque é necessária a nossa ação junto à população. Perfeito? Nesse sentido, para complementar alguns questionamentos, a normativa é bem interessante, né? Nós temos que entender esse processo para que a gente possa debater com maior consciência. Os núcleos ampliados de saúde da família, o NASF, eles foram criados pelo Ministério da Saúde com a intenção de apoiar a atenção básica
ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, né? Todas as regulamentações nesse sentido que vêm trabalham com equipe multiprofissional, que atua de forma integrada, né, junto às equipes de saúde da família, para que a gente possa ter essas ações todas priorizadas, nos consultórios na rua, equipes ribeirinhas, fluviais, ok? Isso depende de cada município, da característica. Dentro desse contexto, a proposta é permitir discussões de casos clínicos, atendimento compartilhado entre os profissionais, visitas domiciliares, construção conjunta de projetos terapêuticos, sempre trabalhando na prevenção e a promoção da saúde. Perfeito? Então, em 2012, o Ministério também criou uma terceira modalidade de conformação dessa equipe, o NASF3, abrindo a possibilidade de qualquer município do Brasil fazer a implementação das equipes do NASF, ok? Desde que tenha ao menos uma equipe de saúde da família. Nós temos que respeitar as normativas como um todo. Então, quando a gente trabalha de 1 a 6 equipes, saúde, regiões, é porque o próprio NASF diz, nós temos a modalidade do NASF1, que trabalha número de equipes vinculadas de 5 a 9, ok? O NASF2 de 3 a 4 e o NASF3 de 1 a 2 equipes de saúde da família, né? E nós temos todos os critérios de quantidade de horas, como é determinado pelo Ministério, ok? Nenhum profissional com menos de 20 horas pode ser contratado aí nessas situações. Importante lembrar que a composição de cada NASF ela é definida pelo gestor municipal, considerando dados epidemiológicos, as necessidades locais, toda a estrutura. E são esses parâmetros que nós usamos para poder construir a nossa proposta, ok? Alguns colegas questionaram sobre salário, sobre essas questões. O Conselho de Farmácia ele não tem o âmbito legal para discutir isso, perfeito? Dentro dessas informações, tem vários passos. O município deve apresentar os projetos, contemplando a área geográfica, definição dos profissionais, e é nessa parte que a gente entra com o plano de assistência, ok? Voltando à questão, o Ministério da Saúde repassa ao município os valores. Então, todos os profissionais de saúde que estão inseridos na equipe no NASF, ele tem a sua remuneração, né? No NASF 1 até 20 mil, modalidade 2 até 12, e ele vai trabalhando nessas condições. Perfeito? Então, a remuneração vem dessa forma. Trabalhando uma estimativa de NASF no Estado, ok? 853 municípios. Lembrando que um município pode ter mais de uma equipe NASF, perfeito? Modalidade 1, 2 ou 3. E dentro do Estado nós temos em torno de 174 municípios que não tem nenhum dos modelos, NASF 1, NASF 2, nem NASF 3. Ok? Essa é a nossa realidade hoje. Nós temos no Estado, pelo DataSUS de julho de 2018, 435 NASF 1, 208 NASF 2 e 246 NASF 1. E 174 sem nenhum dos 3 modelos. Se nós pegarmos essa perspectiva, acredito que o número seja maior, mas para que a gente trabalhe dentro de uma realidade, uma normalidade, vamos considerar aqui, ó, possibilidade de inserção. Considerar que dessas equipes que nós temos hoje, 1, 2 e 3, 50% dessas equipes não tem inserido nenhum profissional farmacêutico, né? Uma estimativa para baixo. Se é essa realidade, nós estamos gerando novas inserções do profissional. Considerando que nem 174 não tem nenhum e pode criar, nós temos, então, uma perspectiva aqui, uma possibilidade de acontecer em torno de 620 novas opções de termos de inserção do farmacêutico no NASF, na equipe, seja 1, 2 ou 3. A perspectiva de inserção é aqui, nós estamos trabalhando com o NASF, perfeito? Bom, o termo de obrigações a cumprir, né? Como bem dito no início, há mais de 6 anos, o Conselho Regional de Farmácia faz termos de obrigações a cumprir com os municípios. Vários de sucesso, outros não conseguem, cancelam ou não chega a firmar o compromisso, porque é individual. Essas características todas são levantadas, né? Nós vamos apresentar alguns casos de sucesso. Adianto um de Pouso Alegre, por exemplo, onde teve concurso, contrataram vários farmacêuticos com salários dignos também, tá bom? Alguns anos atrás. Então, o termo vem estabelecer o quê? A possibilidade de regularizar a assistência farmacêutica do município, perspectiva de inserção do farmacêutico na equipe do NASF, né?
Nesse sentido, como nós temos contextualizado as dificuldades jurídicas, jurisprudências, é importante que a gente faça o quê? A conscientização dos secretários de saúde, da importância da assistência farmacêutica para a população, dos resultados positivos. Perfeito? Nessa seara, ou seja, neste sentido, o CRF apresentou na plenária da reunião dos secretários de saúde uma possibilidade de regularização dos estabelecimentos farmacêuticos nos municípios, através do TOC, sem gerar essas demandas judiciais, sem gerar, né, essas situações como um todo. O município que tiver interesse em regularizar a assistência farmacêutica pode manifestar o mesmo, solicitando, então, a reunião com a comissão. Lembrando que... Boa noite a todos que estão nos assistindo via Facebook. Tendo em vista os novos acessos, esclareço novamente que estamos no momento inicial do debate online, com esclarecimento do que se trata o termo de obrigação a cumprir, sendo apresentado pelo vice-presidente Alisson Brandão. Bom, quem está nos chegando agora, seja muito bem-vindo, perfeito? Vamos lá. Então, o município que tiver interesse, ele vai vir trabalhar com a nossa comissão. Para vocês entenderem, o TOC foi construída, proposta, né, a ideia, junto com o setor de jurídico, registro, fiscalização, financeiro também, ok? Conversamos com a nossa comissão assessora de saúde coletiva. Então, o TOC não é irresponsável, no sentido de não se ter uma discussão. Sim, foi baseado na realidade, no que nós temos de dados, ok? Então, vai sentar com essa equipe para ver o que é possível, apresentar os dados. O que não te for pertinente não será aceito. E volto a reafirmar, nenhuma redução na assistência farmacêutica será aceita em nenhum desse TOC. Nós não vamos reduzir, muito pelo contrário, nós queremos ampliar, né? O TOC é feito individualmente, por município que vai apresentar suas características. E muitas dessas características nós vamos pegar do que ele apresentou para o governo federal ao se classificar como NASF 1, 2 ou 3. Como nós vimos, temos vários critérios para se regularizar, né? Portanto, nenhum documento foi assinado, apenas apresentada e debatida a possibilidade, ora em pauta, que discutimos aqui hoje. Um dos pontos do TOC diz providenciar para que todos os estabelecimentos farmacêuticos pertencentes ao município, tanto aqueles em funcionamento, como aqueles que vierem a ser instalados, possuam registro no quadro do conselho e farmacêutico responsável técnico. Ok? Dentro desse contexto, vem-se um pouquinho da polêmica. Nós temos o NASF, que pode trabalhar com 1 até 9 regiões, equipes de saúde. Ok? Essa é a perspectiva, considerando todos os parâmetros, né? Então, quando nós falamos de farmácia de centro de saúde, falamos de farmácia de unidade mista ou policlínica, falamos de farmácia de todos, essas farmácias têm o quê? Durante todo o horário de funcionamento, o farmacêutico responsável técnico. Ok? Farmácias privativas pronto atendimento e farmácias privativas hospitalares está de acordo com a deliberação número 2 de 2018 do Conselho Regional de Farmácia, que foi amplamente discutida e debatida pelos colegas sem ciência. Então, o que está mudando? Como os senhores e as senhoras perceberam, nós temos nos municípios alguns locais que se caracterizam como farmácias. Ok? Mas, quando nós temos o embate jurídico, estão se considerando como dispensários. Lembrando que o Conselho Federal de Farmácia não contempla na parte nossa de fiscalização e toda essa questão, a questão do dispensário, porque não teria responsabilidade do farmacêutico. Então, nesse sentido, nós temos o quê? Que a farmácia, lê-se aqui farmácia, porque nós não temos a designação, mas o estabelecimento, ok? Que foi estabelecido com saúde ali, que sem distribuição de medicamento e sem dispensação de medicamentos da portaria 344 e antimicrobianos, entendendo essa parte como os dispensários, eles não precisam declarar o horário de assistência. Declarar o horário de assistência. Por quê? Porque é esse farmacêutico inserido no NASF que estará junto à equipe indo até esse município, até essa unidade de saúde. Vamos imaginar um pouquinho da seguinte forma. Muitos dos municípios que nós temos em Minas Gerais têm uma farmácia de todos. E tem as unidades de saúde, tem alguns postos na zona rural, dentro da zona da cidade mesmo, mais distante, por exemplo, e tem espalhado isso no município, né? Às vezes o farmacêutico de Minas, do farmácia de todos, prepara o quê? Uma caixa de medicamentos
entrega para a equipe que está indo lá. Ou então, ele prepara essa caixa de medicamento, deixa lá, naquele local que fica fechado, não tem distribuição, mas tem um estoque de medicamentos ali, para quando essa equipe for, fazer a medicalização daqueles pacientes ali. Às vezes, a equipe vai na segunda, quarta e sexta numa região, quinta, né, e terça na outra, e vai fazendo esse atendimento. Hoje, nós temos um farmacêutico na Farmácia de Todos, trabalhando não só com as suas atividades, ok, mas com essas ações também. Com a inserção do farmacêutico, se tem lá duas ou três equipes de NASF, ou duas, nós estaremos inserindo o farmacêutico no NASF, e esse farmacêutico estará acompanhando esse trajetório. É um fortalecimento na ação do colega que está na Farmácia de Todos, por exemplo. Essa que é a intenção, ou seja, em nenhum momento falamos de redução de farmacêuticos atuando no Sistema Único, muito pelo contrário. Nós queremos e conhecemos a realidade farmacêutica, e essa realidade que eu citei agora é uma realidade de muitos municípios, de muitos colegas, que apresentam algumas queixas. Nós queremos colaborar nesse processo, ok? Colocamos, então, a farmácia, o estabelecimento, o local que não tem a distribuição de medicamentos, nem a dispensação de medicamentos, sujeito à portaria 344, sujeito a controle especial e antimicrobianos, eles estão considerados aqui. Se a farmácia se o local tem distribuição ou tem outros motivos, ele é considerado como farmácia. Então, tem que ter farmacêutico, ok? Ele vai ter o quê? Ele vai ser uma farmácia do centro de saúde, vai ser uma farmácia unidade mista, vai ser uma farmácia de todos, é uma farmácia municipal. Dentro dessa característica, ele tem o quê? Farmacêutico. O colega que tem no município uma realidade dessa, estaremos falando o que é dispensário, o que pode ter, como que acontece, o que é farmácia. Ou seja, resultando em alguns pontos, a curto e médio prazo. Qual que é a perspectiva? Regularizar a situação precária, e volto a afirmar aqui, essa situação que passamos hoje no SUS, essa realidade da assistência farmacêutica, é essa diretoria que está tendo a coragem de vir discutir, de vir tentar regularizar essa situação. Como eu mostrei, vários municípios têm ações contra o Conselho onde nós não podemos atuar. Trabalhar o quê? Ampliar os postos de trabalho para o farmacêutico, mas não de obrigatoriedade, mas sim da importância da nossa ação junto àquela comunidade, junto à equipe de saúde. Ok? E realizar a prevenção, promoção e a recuperação de saúde. Ok? Bom, essa foi a perspectiva da gente poder trabalhar isso. Contextualizado, vamos aqui voltar para o nosso debate, tá bom? Muito obrigado. Agradeço ao vice-presidente pelo esclarecimento inicial. A partir de agora, então, daremos início ao debate online. Vocês que nos assistem via Facebook, enviem suas dúvidas para que a nossa discussão seja ampliada. Então, dessa forma, iniciamos com a seguinte pergunta. Levando em conta que a Lei 13.021 não revoga a Lei 5.991, como fica o cenário dos estabelecimentos farmacêuticos? Boa noite a todos. Achei muito interessante a apresentação do Brandão, porque ele deixou claro que a Lei 13.021 ela não revogou a Lei 5.991 de 73. Então, as duas leis estão vigorando. Nós temos as duas situações. Nós temos farmácia, nós temos drogaria e nós temos a possibilidade do dispensário. Então, existe o dispensário, né? É uma situação, é real. Não tem como a gente falar, não existe dispensário. Existe, ele funciona. É uma situação que já eu entendo como uma situação de saúde pública, um problema de saúde pública, porque é um local que tem medicamento e precisa ter um responsável técnico por ele. Bom, então, de posse com algumas perguntas, né, já inseridas no comentários. Uma pergunta da farmacêutica Jaqueline Campos Evangelista. Qual o benefício para a classe farmacêutica do TOC? Bom, o benefício não só para a classe farmacêutica como um todo, né, dos colegas que atuam mesmo em outras áreas, mas principalmente farmacêutico que atua no SUS. Como eu dei o exemplo, muitos dos colegas estão em regiões onde ele está sozinho nessa realidade. Ou seja, ele está na farmácia de todos,
fazendo a sua ação, a sua atuação profissional e tendo essas características de, em outros locais, ter medicamentos. Tendo distribuição, é farmácia. Então, ele está repondo, está fazendo a manutenção desses estoques. Ao farmacêutico ser inserido no NASF, nós estamos possibilitando que mais farmacêuticos, ou seja, farmacêuticos que não atuam, por exemplo, até no Sistema Único, ele possa voltar a atuar, fazer uma atuação clínica junto à equipe. Então, nós estamos ampliando a ação do profissional e a ação desse profissional sendo positiva, que nós não temos dúvida disso, ele vai melhorar a saúde da população também junto com a equipe. Nesse sentido, a valorização profissional vem junto também. Eu fiquei na dúvida, Brandão, sobre uma questão. É obrigatório ter um profissional farmacêutico na equipe do NASF? Posso responder antes? Bom, não é obrigatório. A equipe mínima, né, é definida pelo gestor e você tem uma equipe mínima. O gestor pode escolher. Nós acreditamos que mais de 50% não tem farmacêuticos inseridos. Alguns municípios têm. Teoflotone, se eu não me engano, devem ter em torno de uns 5 NASFs e tem 5 farmacêuticos, por exemplo. Mas não é a realidade dos demais. Então, desses nós acreditamos, não é obrigatório e ele não vai ter. Então, nós estamos possibilitando a inserção do profissional. A doutora Hélida ia comentar aqui também. Só complementando a questão, é que o benefício para a classe profissional farmacêutica é exatamente que nós vamos tentar inserir o farmacêutico onde existe decisão judicial e onde existe um posicionamento jurisprudencial que não é necessário ter o farmacêutico. A gente vai tornar o farmacêutico necessário pelo seu trabalho. E não obrigatório porque existe uma lei ou uma norma, mas porque ele se faz necessário, se faz presente em uma possibilidade de melhoria da assistência farmacêutica, da prestação de assistência à saúde do SUS. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o convite para participar desse debate tão importante no nosso âmbito aí da assistência farmacêutica. Bem, o que eu posso vislumbrar, né, com esse projeto, com essa tentativa de inserir o farmacêutico no NASF, é principalmente nas atividades que o farmacêutico hoje exerce no componente básico da assistência farmacêutica, né, em que ele se responsabiliza ali por aqueles medicamentos, né, ele faz a programação daqueles itens e ele, tendo profissionais, né, parceiros, ou ele mesmo acompanhando esse medicamento onde ele estiver, ele vai conseguir ter maior controle, maior dinamismo até, né, de gerir a assistência farmacêutica, gerir os recursos disponíveis lá no município. Então, eu acho que tende a melhorar a gestão, tanto assim, na perspectiva do usuário, né, que vai ter o apoio do farmacêutico, quanto na perspectiva da gestão da assistência farmacêutica, né, do recurso e do medicamento como um todo. Pergunta da farmacêutica Daiane Martins. O CRF não pode autuar. Por que não passa o problema para a Visa estadual? Bom, o que acontece é que a vigilância sanitária, lembrando a colega, que ela é regionalizada, já foi municipalizada. Temos a ação do Estado e temos também a ação do município. Então, a farmácia que está ali municipal, ele é do município. Muitas vezes não vai ter a questão da vigilância sanitária tendo que liberar alguma documentação. Perfeito? Nós passamos, sim, tudo que é feito, tudo que chega de denúncia, que é questão, nós passamos, sim. Só que a vigilância, lembrando aos colegas da vigilância sanitária, né, esses colegas estão verificando a questão sanitária, né? Então, o Conselho de Farmácia, o fiscal, não é que ele não vá no estabelecimento, como eu disse antes, ele vai ao estabelecimento. Ele vai fazer o quê? Uma recomendação. Então, o fiscal chega e emite, sim, uma recomendação. Não é uma autuação, porque ele não pode fazer. Perfeito? Mas ele está, de tempos em tempos, passando nessas farmácias, nesses estabelecimentos, notificando, para que a gente sensibilize o gestor. O fiscal, encontrando irregularidades sanitárias, por obrigação legal, né, o conselho ele vai relatar isso, e o conselho tem que relatar a vigilância, e a vigilância municipal. E isso nós fazemos, ok? A questão da ausência do profissional lá é uma questão judicial, a questão, inclusive, legal, de se considerar muitos desses locais como dispensário, quando, na verdade, são farmácias. E esse é o nosso intuito, quando a gente coloca o que é dispensário, ok? E o que é farmácia. Boa noite a todos. Eu sou gerente do Serviço de Fiscalização
E a gente tem trabalhado no sentido de atuar naqueles municípios onde a gente não possui essas liminares ativas, né? Naqueles municípios onde a gente não tem liminar, a gente continua procedendo à fiscalização, e naqueles locais onde é detectado uma farmácia, onde tem o fornecimento, distribuição de medicamentos, a gente procede à autuação, a gente continua procedendo à fiscalização desta forma. Naqueles locais em que a gente configura sendo um dispensário de medicamentos, a gente faz a recomendação para que o município tente regularizar essa assistência farmacêutica. Lembrando também que o que foi dito, o toque já é feito há alguns anos. E o interessante é que os municípios que nos procuram, o grupo técnico tenta enxergar qual é a realidade desse município, quais unidades são farmácias, quais unidades são dispensários, quantos farmacêuticos seriam necessários para regularizar a assistência no município. E a gente concede prazos para que esse município consiga se adequar aos poucos, porque a gente sabe que a realidade financeira, existe essa dificuldade. Então, existe um prazo para que esses municípios regularizem. E temos experiências exitosas de municípios que têm conseguido regularização. Nós somos provocados também pelo Ministério Público, que nos solicita fiscalização em alguns municípios, até há pouco tempo em Juiz de Fora, é um município que tem ação para que a gente não autue. E este ano o Ministério Público nos procurou e pediu que todas as farmácias fossem fiscalizadas, para que a gente visse qual é a realidade, se a gente tem farmacêutico inserido, o que é farmácia, o que é dispensário. Então, estamos atuando nesse sentido a fiscalização. Outra pergunta da Gisele Leal. Existe farmácia sem distribuição de medicamentos, conforme é escrito nesse slide? Bom, Gisele, é importante a gente entender da seguinte forma. O que o dispensário é? Nós estamos caracterizando. Se tem distribuição de medicamento, é farmácia. Mas como nós demos um exemplo, algumas dessas unidades na zona rural, quando não se leva uma caixa de medicamentos, a equipe devolve, tem um local nessa unidade que é armazenado o medicamento. Ok? Está armazenado lá, mas não tem a distribuição. A população não chega lá e é distribuído um antihipertensivo, qualquer outro medicamento. Estão os medicamentos ali armazenados simplesmente para quando que a equipe estiver presente e necessário for medicalizar inicialmente, para que ela depois vá à farmácia buscar a medicação. Então, é dessa forma. Como você deve conhecer como conselheira, nós temos da seguinte forma: o termo dispensário não está na parte de fiscalização do conselho, porque não é estabelecimento farmacêutico para ter exigência. Então, nós estamos colocando dessa forma. Se tiver essa unidade, ou farmacêutico inserido no NASF, ele pode ajudar, como a colega disse, no controle dessas medicações também, além da sua ação clínica. Por quê? É uma ação de gestão que leva economia também para o município, ou seja, desonera o sistema, sobrando mais medicamento para fazer mais assistência. Então, nesse sentido, sim, nós temos ali caracterizado o que é o dispensário. Não tem distribuição de medicamentos para a população, não tem nem a dispensação ou distribuição de medicamentos sujeito a controle especial e antimicrobiano. Isto é um dispensário. O que for diferente é farmácia, tem que ter farmacêutico. Você comentou aí, eu achei interessante que eu lembrei de uma situação que teve aqui no ano passado, uma visita de um gestor municipal, um prefeito, com o secretário de saúde, com o fiscal sanitário do município, e eles vieram trazer uma proposta para tentar regularizar a situação lá do município. E a proposta era o seguinte, que uma vez por semana o farmacêutico pegava um tanto de medicamento, punha dentro do carro, e ia lá na zona rural e tentar atender a população. Aí eu falei, gente, e quem que vai ser responsável por essa questão? Aí a fiscal sanitária falou, não, eu vou ser responsável. E que garantia que você vai ter para que esse carro é um carro comum, não é? É um carro comum, sim. Lá na sua cidade é mais quente ou mais frio? É quente. Bem quente? É bem quente. E como garantir que você vai ter que esse medicamento vai sair toda semana, vai não sei na onde, na zona rural, dentro desse carro, com calor não sei quando vai chegar, na hora que você voltar com esse medicamento, que situação que ele vai estar? Né? Que risco sanitário que você tá tendo? É inviável. São situações assim que aparecem para a gente todo dia. Então, é questão de saúde pública.
pergunta agora é da farmacêutica Laísa Moreira. Quais são as estratégias para que o toque não seja um instrumento para desvalorização do farmacêutico? O farmacêutico NASF receberia o piso salarial, pelo menos? São muitas unidades. Bom, a questão de salário, a gente não tem o âmbito legal de decidir sobre isso, não? É uma questão que foge à nossa realidade. Lembrando também que a realidade do município, pela sua própria Constituição, ela é um formato diferenciado também de se decidir salário, perfeito? Então, é diferente da parte privada. O que acontece, como eu disse, se você puder depois rever lá a apresentação, nós temos o quê? O NASF 1, NASF 2 e NASF 3 recebe recurso financeiro do Ministério da Saúde. Então, todos os profissionais que estão ali inseridos recebem os valores, percebem esses valores mediante a sua carga horária de trabalho. Perfeito? 20 horas, 40 horas, e dessa forma. Então, o repasse é feito do fundo a fundo, ok, para que seja destinado a esses profissionais. Então, não tem a questão de piso salarial. Lembrando que o piso salarial para farmacêuticos públicos não tem esse valor estabelecido, ok? Mas o dinheiro vem do Ministério da Saúde, onde os profissionais vão receber, seja o psicólogo inserido, o nutricionista inserido, né, o educador físico, o farmacêutico, estão nessa mesma condição, perfeito? E a valorização, a questão não tem desvalorização, né? Nós temos só a inserção, ou seja, se nós temos hoje 5 NASF no seu município, por exemplo, e se nenhum tem farmacêutico, e se nós conseguimos inserir um farmacêutico em cada equipe, nós teremos 5 farmacêuticos a mais, além do colega que está na farmácia de todos, por exemplo, ou que possa estar também na policlínica ali. Então, nós temos a inserção, a valorização da atuação profissional. E aí, cabe ao profissional que está ali atuando, atuar com excelência para que a gente possa conseguir mais espaço e maior valorização junto à população, que é a nossa perspectiva. Pergunta da farmacêutica Jaqueline Campos Evangelista. O toque deveria ser constituído com o profissional farmacêutico, concorda? Vocês podem responder também, tá, gente? Na verdade, o que acontece é que nessas experiências todas que passadas, né, esses últimos 6 anos que é feito esses procedimentos, né, vou falar não dos últimos 2 que eu não tive presente, mas em torno de 100%, né, Rodrigo? Rodrigo, Érica e a Érica estavam aqui, o farmacêutico vem junto. O farmacêutico municipal ele vem junto com o secretário, com o advogado. Então, o farmacêutico ele faz essa ação. Ele chega aqui e nos conta como é que está. Nós perguntamos para nós queremos escutar o farmacêutico para ver se é possível, se não é possível, o que é. Nesse período que eu vou falar de antes, e acredito que como os colegas continuam na comissão, é da mesma possibilidade. O farmacêutico sempre estava presente nesses momentos de toque. Se você vê a reportagem anterior, o farmacêutico sempre esteve conosco presente. Muito mais para a demanda do farmacêutico, que ele vinha ao conselho, né, fazer esse toque, e chamava o secretário ou outra pessoa para vir junto, o advogado. Então, a colega Jaqueline, o farmacêutico, nós contamos com ele aqui presente, né, e colocamos isso. Vai vir o gestor, traga o farmacêutico, que ele vai trazer a realidade do município. Porque é o farmacêutico que dá as estratégias também para o gestor trabalhar esses toques. Só complementando, o toque é firmado com o município, porque ele é o ente que se compromete junto ao conselho a manter a assistência, a ampliar a assistência, já que ele é a unidade gestora que vai contratar o farmacêutico, vai ampliar, vai organizar a estrutura da assistência farmacêutica. Agora, todos os toques eles são firmados com a presença do farmacêutico, porque é ele que vai passar a realidade de cada município, ele que vai nos ajudar a promover a reestruturação da assistência farmacêutica em cada município. Se é a reestruturação, o farmacêutico tem que propor. Então, a gente queria até convidar o colega Adson para poder... A gente esteve junto, né, nessa proposta e ele esteve conosco. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? Realmente, na oportunidade que a gente teve de constituir esse termo de obrigações a cumprir, ele começou partindo de um planejamento, né? Nós estabelecemos com o gestor um plano de reestruturação da assistência farmacêutica, trouxemos esse plano aqui
para ser pactuado com o Conselho, né? Dentro dessa reestruturação da assistência farmacêutica, a gente tinha por trás também um projeto para ampliar a capacidade de realizar essa assistência farmacêutica dentro do município, que foi aceita pelo gestor, né? E ele assim, já tinha uma experiência boa com essa atuação do farmacêutico. A partir do momento que a gente veio, eu acho que o que foi importante para o município foi a regularização das farmácias, né? E à medida que a gente foi cumprindo essas obrigações com o Conselho, a gente teve também a possibilidade de colocar mais farmacêuticos no município, né? E à medida que a gente ia estruturando essa assistência farmacêutica, a gente ia ganhando mais espaço também dentro do município, né? Isso foi muito importante, né? No final desse acordo, eu acho que a gente teve um sucesso pelo fato de mantermos lá todos os farmacêuticos. Cada farmácia hoje tem um farmacêutico. E nessa época eu estava trabalhando no município de Lagoa Santa, né? A gente começou com 3 farmacêuticos e chegamos a ter 9 farmacêuticos na assistência. Lembrando que, durante esse período, a gente executou um projeto, né, de cuidado farmacêutico dentro do município, com o apoio da Universidade Federal, conseguimos também o apoio do Ministério da Saúde, né? Esse projeto possibilitou o município ser pioneiro nesse trabalho, né? Com a atuação do profissional na clínica, né? Nós chegamos dentro desse projeto, a atender quase 1.000 pacientes. Então, só complementando a importância, o ganho, que a colega Jaqueline falou, o ganho está aí, né? Nós saímos do município com 3 farmacêuticos, fomos para 9. Mas, como o colega Adson disse, eles tiveram um plano, um projeto. Como eu apresentei, tem que trazer o projeto, um plano também de assistência farmacêutica para poder fazer esse toque. Por quê? Porque o gestor está validando, como a doutora Hélida disse, ele está validando aquele plano para poder ser implementado, né? Então, você tem essas etapas. Conseguimos, então, naquele município, ter um sucesso, um reconhecimento profissional farmacêutico, além de manter os farmacêuticos e regularizar. Então, esse é o ganho, esse é a grande vantagem. Eu acompanhei um pouco, fico muito feliz dos resultados, né? E quando eu fui lá, tive algumas oportunidades, né? Teve um salão, não é uma sala, enorme, cheio de colegas o quê? De usuários, que foi o melhor, ou seja, o farmacêutico junto à sociedade sendo reconhecido, que é a promoção e a valorização da profissão. Pergunta da colega Estela Costa Silva. Por que o CRF só fiscaliza a presença do farmacêutico da farmácia de todos e não existe o pagamento do piso salarial? Bom, a questão da fiscalização, acho que o CRF poderia falar, né? A gente fiscaliza como geral, né? Não, a gente fiscaliza não só a presença do profissional, mas como a assistência por ele ali prestada, né? Aquele que é pertinente à assistência profissional, é fiscalizado através de uma ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas. Mas, em relação ao piso, como a gente já deixou claro em alguns esclarecimentos, não é uma atribuição do Conselho de Farmácia cobrar esse pagamento do piso, é uma questão mais do sindicato farmacêutico. Então, a gente não tem como, não está dentro da nossa atribuição, acho que a Hélida, como jurídico, pode explicar um pouco melhor, mas em cima da atuação do fiscal, não cabe a fiscalização do piso e do salário do profissional. Infelizmente, não está dentro da nossa atribuição, a gente não consegue acompanhar. Só complementando, a Lei 3820 de 60, ela é específica em determinar quais são as atribuições do Conselho de Farmácia, que é zelar pela profissão farmacêutica e fiscalizar a atividade profissional farmacêutica. Dentro desse zelo pela profissão não se enquadra a questão salarial. O Conselho pode até fazer intermédios para tentar ajudar os profissionais farmacêuticos. No entanto, atuar exigindo
que se estabeleça um piso, não é atividade precipa, muito menos atividade estabelecida como fim do Conselho de Farmácia. Inclusive, a gente tem algumas ações em que o Conselho tentou suscitar essa questão salarial e a decisão judicial foi de que o Conselho não poderia tentar impedir a expedição da certidão de regularidade em razão da questão do piso salarial. Já tivemos várias experiências judiciais nesse sentido e é por esta razão que não tem como associar esta questão do TOC a uma questão salarial, porque não é atribuição do Conselho. Pergunta da Cíntia Alves. Onde trabalho, sempre seguimos a legislação e não há dispensação sem farmacêuticos. Qual a vantagem para a população, sendo que não contará com farmacêutico? Como é que é o nome da colega? Cíntia? Colega Cíntia, eu não entendi qual que seria a situação, porque se é uma farmácia, né, e tem farmacêutico, vocês estão atuando junto da sociedade. Então, essa realidade não muda. Ou seja, o que se tem de assistência hoje no município, ela não reduz, ok? Ela só vai ser ampliada. Então, se o seu município já conta com farmacêuticos em todos os locais, vai continuar tendo farmacêuticos e fazendo parabéns, atuando junto à população, que assim vocês estão valorizando a profissão também. Só lembrando também que o TOC, em momento algum, permite a redução da assistência farmacêutica naquele município. A gente não trabalha com essa possibilidade. A gente trabalha com a possibilidade de ampliação da assistência profissional e não redução da mesma. Quando o gestor nos procura junto com o farmacêutico, a primeira coisa que a gente vai saber é quantos farmacêuticos existem trabalhando naquele município. Começa a partir dali. Eu tenho 5 farmacêuticos, eu tenho 6 farmacêuticos. É dali para ampliação, nunca para redução da assistência. E só complementando, o que for farmácia, o farmacêutico será necessário, será obrigatório. Se for farmácia, é obrigatório. Não existe a possibilidade de uma farmácia atuar sem um farmacêutico. Os colegas que estão nos assistindo via Facebook, né, que tivemos novos acessos nesse momento, eu gostaria de dar boa noite a todos e informo que vocês podem contribuir com o nosso debate colocando seus comentários e suas dúvidas nos comentários deste vídeo. Agora a pergunta da Larissa Souza. Gostaria de saber quem irá digitar esses medicamentos no CIGAF. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o CIGAF hoje, ele está disponível para os municípios de várias formas, né? Hoje, no município que tem uma farmácia de todos, por exemplo, o farmacêutico responsável por aquela farmácia de todos, que dá entrada, né, dos itens no CIGAF. E o restante vai da estrutura mesmo, da organização do município, para que as outras unidades também tenham acesso ao CIGAF, dê as entradas e a dispensação ou a gestão do estoque naquela unidade, né, que seja adversa à do farmácia de todos. Então, vai depender da estrutura muito do município, né? Eu não posso aqui afirmar como vai ser, porque vai depender. Então, a maioria dos municípios, assim, né, de uma forma mais genérica, tem a farmácia de todos, uma unidade em que recebe os medicamentos, ali ele faz a gestão do estoque e pode ser que alguns deles faça a distribuição às outras unidades, aquela unidade faça a dispensação dentro do CIGAF ou não. Então, vai depender, né, da utilização do CIGAF pelo farmacêutico do município. Essa resposta também esclarece a pergunta da Fernanda Serafim, que também fez uma pergunta referente ao CIGAF. Pergunta do Heitor Rodrigues. Qual a vantagem do município que não pode ser fiscalizado em assinar o TOC? Vou refazer a pergunta, né? Qual a vantagem do município que não pode ser fiscalizado em assinar o TOC? Como que ele chama? Farmacêutico? Heitor Rodrigues. Boa noite, Heitor. É o seguinte, nós temos algumas experiências aqui que são bastante interessantes. Nós temos alguns problemas também em questão judicial com a farmácia hospitalar. E, mesmo assim, nós temos hospitais que têm uma decisão judicial para não ter farmacêutico, ele tem a decisão,
mas ele mantém o profissional. Por quê? Porque ele reconhece que o profissional faz um serviço que é necessário, que ele precisa do profissional lá. Então, muitos gestores, eles têm dificuldade de, sim, eu não consigo colocar 10 farmacêuticos, mas eu preciso de farmacêutico. Por isso que ele procura a gente. Eu preciso de prazo. Se vocês forem me autuar lá, e tem situações que não, eles têm liminar para não ter autuação, para não ser fiscalizado, mas eles sabem que precisa ter o profissional lá, para regularizar a situação, para dar assistência farmacêutica, para gerir o medicamento, para comprar, para adequar. Então, eles sabem a necessidade profissional, só tem dificuldade de regularizar a situação. E só complementando, porque eles têm um retorno financeiro quando existe uma gestão de medicamentos, uma gestão da assistência farmacêutica. Existe um retorno financeiro no controle desse medicamento, por isso que eles têm interesse em firmar esse toque. Complementando também, como eu falei no início, o município de Juiz de Fora possui essa liminar para que a gente não autue o município. E fomos provocados pelo Ministério Público para que houvesse essa inspeção nas farmácias. E caso o município tenha que regularizar de alguma forma, provocado pelo Ministério Público, o município de Juiz de Fora poderá nos procurar e nós poderemos determinar, verificar o cenário e tentar viabilizar essa assistência profissional no município. Só complementando isso também, que muitos desses toques, eles estão sendo firmados na fase do TAC, que é exatamente com a participação do Ministério Público. E nós estamos em busca deste avanço também, de tentar fazer com que esses acordos sejam validados pelo Ministério Público, sejam feitos também em parceria com o Ministério Público. Pergunta agora da farmacêutica Jaqueline Campos Evangelista. A atenção básica pode pagar todos os profissionais, menos o farmacêutico? E as verbas do PEMAC que dispõe sobre assistência farmacêutica e o farmacêutico? Pergunta. A atenção básica pode pagar todos os profissionais, menos o farmacêutico? E as verbas do PEMAC que dispõe sobre assistência farmacêutica e o farmacêutico? Acredito que sim. Eu acredito que ela esteja falando de outros programas, né, da atenção básica, em que enfermeiros, dentistas, médicos estejam inseridos, né? Especificamente da assistência farmacêutica básica, é o programa Farmácia de Todos, em que sim tem um financiamento, se for do interesse do gestor, ao farmacêutico, né? Tem um recurso a ser pago ao farmacêutico, um incentivo farmacêutico. Isso, claro, que a partir de 2017 fica a critério do gestor passar ou não esse incentivo para o farmacêutico. Então, sim, né, a resposta é sim, a gente tem prevista na nossa política o pagamento, né, o incentivo dos farmacêuticos do Estado de Minas, sim. Quanto ao MAC, ao PEMAC, é uma política paralela à assistência farmacêutica lá estadual, em que repassa, se eu não me engano, né, faz o pagamento de outras profissões, outras categorias da assistência farmacêutica básica, da atenção básica, perdão. A pergunta agora é da Lilian Oliveira. Um farmacêutico será responsável por 9 dispensários? O farmacêutico não ficará tempo todo nesses locais. Se houver erro de dispensação, morte, troca de medicação, quem será o responsável? Lilian, a gente está deixando claro esses momentos, né? O dispensário não tem distribuição de medicamento para a população. Ele não vai trabalhar com nem nada de distribuição ou dispensação, nem portaria 344, nem antimicrobiano. Estamos deixando claro isso. É um medicamento, como diz, a Farmácia de Todos manda, deixa ali quando os profissionais da equipe de saúde, né, o pessoal do NAS estará presente para fazer o atendimento, é necessário alguma medicalização inicial. Medicou, depois ele vai lá na farmácia buscar a medicação, ok? Então, não tem distribuição. Né? Hoje, como já foi dito aqui, a realidade, se manda esse medicamento para lá, com a equipe, nós estamos garantindo a questão da segurança. Quando a gente insere o farmacêutico no NAS, também estamos envolvendo a segurança do paciente. Ou seja, ele está acompanhando, é bom para o município a questão de gestão, de controle de estoque e tudo mais. Esse medicamento, às vezes, vai e volta
com algumas equipes. Alguns locais têm local físico, mas não tem a entrega da medicação para o paciente. Ele não vai estar lá o tempo todo, ele vai estar junto com a equipe de saúde. E isso que é importante. Ele é do NASF. Ele vai estar junto dessa equipe fazendo o atendimento clínico, né? E tem o medicamento quando for necessário. Perfeito, Lilian? Não tem essa opção. Então não tem esse risco que a senhora falou. A pergunta agora é do Davi Bueno Maia. Em relação à medicação, vai ser adquirida pelo diretor técnico da farmácia de todos ou pelo farmacêutico do NASF? E com qual verba? Bom, Davi, eu vou até responder, depois eu queria que complementasse, né? Mas o medicamento que tem ali, ele já sai da farmácia de todos, da farmácia municipal. É um medicamento que já vai. Nós estamos inserindo nessa equipe, nesse roteiro, mais um profissional onde nós vamos garantir que não tem distribuição, que não tem a entrega do medicamento para o paciente. Ok? A verba já tem, o município já tem a medicação e já manda. Nós estamos ampliando a questão sanitária, né? O componente básico ele é financiado, né, de acordo com a portaria 1555. Então, tem as contrapartidas, que é tripartite, né, cada ente tem sua contribuição, seu financiamento. Vai manter da mesma forma, né, Brandão? O financiamento é o mesmo, né, isso não vai ser alterado, até porque é uma portaria ministerial, né, a gente não entra nesse mérito. O farmácia de todos, né, como a gente aqui está esclarecendo, o farmacêutico, ele ficará em tempo integral, né, enquanto a farmácia estiver aberta, até porque isso está previsto nas nossas resoluções estaduais, e ali ele vai continuar fazendo as suas atividades de programar os medicamentos dentro do CIGAF, nessa lógica aí da regionalização. Então, esses medicamentos que chegarão no farmácia de todos, que em alguns municípios, são redistribuídos às unidades, né, que fazem esses, como chama? Os dispensários, né, que não tem a dispensação de medicamentos. E sim, só o NAF faz a manipulação, a utilização, a medicalização com esses medicamentos, mas vai manter a lógica do farmácia de todos. A pergunta agora é da Flávia Velar. Essa inversão possibilita que o farmacêutico DFT seja incluso na NASF, aumentando a carga de trabalho. Como evitar isso se a prefeitura tem autonomia administrativa financeira para não pagar piso, PEMAC e incentivo? Quer que eu releia? A pergunta é da Flávia Velar. Essa inversão possibilita que o farmacêutico DFT seja incluído no NASF, aumentando a carga de trabalho. Como evitar isso se a prefeitura tem autonomia administrativa financeira para não pagar piso, PEMAC e incentivo? Vamos reafirmar que o farmacêutico que hoje está na farmácia de todos, ele não sairá da farmácia de todos para atuar numa equipe do NASF. É outro profissional. Por isso que nós falamos de inserção. Ou seja, ao invés de ter um farmacêutico, como nós dissemos que a maioria dos municípios tem, nós vamos ter no mínimo mais 2 inseridos para trabalhar junto com essas equipes nas regiões que eles forem atuar. Perfeito? Eu falo, né, eu volto a dizer que a resolução, o nosso programa Farmácia de Todos, ele prevê o farmacêutico durante 40 horas na farmácia de todos. Ou um farmacêutico de 40 horas, ou 2 farmacêuticos de 20 horas. Ou seja, ele tem que estar na unidade Farmácia de Todos em tempo integral. A pergunta agora é do Cláudio Ferreira. Não existe toque onde existe lei. Então, não existe TAC onde existe lei. É a mesma coisa. A lei existe e o toque existe para o quê? Da mesma forma que o TAC. O TAC existe a lei. O Ministério Público se utiliza do TAC para aquele local, aquele município, aquele ente conseguir se adequar e atingir ao patamar que a lei exige. O toque é a mesma coisa. Ele vai inserir todo um programa para que o município consiga atingir o que a lei exige. Existe toque onde existe lei. A pergunta agora é da Luciene Alves Moreira Marques. O que vocês chamam de dispensário é, na realidade, uma farmácia que não dispensa antibióticos e controlados.
Ou seja, continua sendo farmácia. Tem dispensação ao público feito por pessoas que não têm preparo para isso. Propor um farmacêutico para até 9 unidades é totalmente absurdo e impossível do farmacêutico dar assistência. Aqui em Alfenas, Minas Gerais, já teve a experiência de um farmacêutico cuidar de 3 farmácias e não deu certo. Anvisa que tem liminar. Só explicando também essa situação, na realidade, a lei ela fala em farmácia de qualquer natureza. No entanto, na Lei 13.021, houve um veto ao artigo 17 dessa lei. E esse artigo dizia exatamente o seguinte, em que os postos de medicamentos dispensários teriam um prazo para se regularizar. Como esse artigo foi vetado, o entendimento jurisprudencial que está se consolidando é no sentido de que o dispensário de medicamento não foi revogado exatamente porque houve esse veto na lei. Então, a gente tem que conviver com esse conceito, essa definição de dispensário, embora não seja a vontade do Conselho, não seja a vontade do Conselho Federal. Todos os jurídicos, tanto do Conselho Federal quanto todos os conselhos regionais de farmácia do país, estão fazendo um movimento junto ao STJ para ver se consegue mudar essa interpretação. Mas, desde já, eu adianto que praticamente são 2 TRFs, da 2ª região de São Paulo e o do Rio de Janeiro, que tem algumas decisões nesse sentido que a Luciene interpretou. Infelizmente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é onde nós estamos inseridos, não existe esse entendimento. É uma diretriz do Conselho Federal de todos os regionais fazer essa atuação junto ao STJ. Mas, infelizmente, ainda não é a nossa realidade. Então, Luciene, por isso é importante a gente contextualizar. Nós temos o quê? Não tem a realidade que você falou, onde não tem distribuição nem dispensação, ok? De qualquer medicamento antimicrobiano controlado, distribuição de medicamento, e isso pode ser considerado um dispensário. E está inserido no NASF, ok? Onde tem essa característica que a senhora apresentou, isso é farmácia. Isso é importante definir para a gente poder atuar. A senhora falou que é de Alfenas. Perdão. Alfenas é uma das cidades que tem liminar, que tem decisão judicial contra o Conselho de Farmácia, para que o Conselho não possa fazer a sua ação fiscalizatória. Então, a gente tenta conscientizar o gestor para que a gente possa ter a inserção do farmacêutico. Então, o que a senhora caracterizou não existe. Dispensário não é isso. Isso é farmácia. Farmácia tem que ter farmacêutico. O comentário agora é da colega Cíntia Alves. Não vejo vantagem nenhuma, nem para a população e nem para os profissionais, pois haverá menos contratações e sobrecarga de trabalho, já que poderão CRTs de várias unidades. Bem, pelo que eu estou entendendo, é a ampliação de farmacêuticos no município. O farmacêutico que já atua na farmácia municipal, farmácia de todos, ele permanece e é exigido em tempo integral. Outro farmacêutico será contratado para atuar junto às equipes de saúde da família, dentro do NASF, nessas outras unidades onde existe um estoque mínimo de medicamento, que não é farmácia, que é para um atendimento emergencial no momento em que a equipe de saúde está ali atendendo aquela população. Sendo aviada uma receita, esse paciente vai na farmácia de todos, na sede do município, onde tem farmacêutico, e aí sim ele vai receber os medicamentos daquela receita. Então, a farmácia das unidades, da unidade municipal, ela tem que ter farmacêutico. As outras, que não são farmácia, são estoque de medicamento, aí teria que ter o farmacêutico, que é o mais importante, para atender aquele paciente naquele momento emergencial, porque ele vai ter que estar junto com a equipe de saúde da família, e aquele farmacêutico que está ali com a equipe mandar, pedir esse paciente para ir na farmácia do município buscar o medicamento da receita. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa discutir essa questão, porque o que eu estou vendo aqui é ampliação. A gente está falando de, no mínimo, 50% a mais de farmacêuticos nos municípios. E é lógico que cada município atua do seu jeito. E aí isso
vai ser alinhado junto ao Conselho. Pergunta do Cláudio Ferreira. Se a lei está desde 2014, por que mais tempo de tolerância? É o que a doutora Hélida disse, né? Nós temos a lei, a 13.021, mas nós temos a 5.991. Quando se fala de dispensário, foi vetado o artigo 17, se eu não me engano. Foi vetado. Então, vale o que está na 5.991, o que os tribunais têm um entendimento. Na 5.991, nós temos a caracterização do dispensário. Por isso que é importante conhecer a legislação, conhecer a contextualização e conhecer o que está acontecendo. É a oportunidade que nós estamos tendo aqui de mostrar para vocês. Ok? E é uma tentativa de diálogo. Muitas leis existem e todas são descumpridas e infringidas todos os dias. Então, uma tentativa de diálogo para inserir o farmacêutico no âmbito da assistência farmacêutica municipal, já que vários municípios não estão se adequando, não estão cumprindo a lei, mesmo sendo autuados, mesmo sendo fiscalizados. É uma forma de implementar um diálogo e mostrar que o farmacêutico não é obrigatório, o farmacêutico é necessário. É isso mesmo que eu queria só falar. É uma tentativa de colocar um profissional farmacêutico onde judicialmente entende-se que não precisa dele. A gente enxerga que é necessário, que a gente enxerga que é um problema sanitário ali, que o farmacêutico tem a capacidade de realizar um bom serviço ali, e nós estamos tentando inserir, através de termos de obrigações de cumprir, um profissional onde judicialmente o município fala que não precisa ter. Só lembrando, o que acontece é o seguinte: nós temos a Lei 13.021, que fala do farmacêutico no hospital. Mesmo tendo a lei, foi ganho uma ação onde menos 50 leitos não precisa. Essa é a realidade. Nós temos a lei, só que nós temos decisão judicial. O que nós fizemos enquanto gestão? Em janeiro, nós fomos lá no Sindicato dos Hospitais de Minas Gerais conversar com a associação, com eles, para demonstrar a importância do farmacêutico e que ele sensibilizasse todos os hospitais envolvidos ali, né, a Santa Casa, todos os hospitais em geral, a importância do farmacêutico. Qual a realidade que nós temos? Uma ameaça de ter muitos colegas sem um emprego não foi tão grave dessa situação. Por quê? A grande maioria permaneceu como profissional. Por quê? O farmacêutico está fazendo a sua atuação, trabalhando, fazendo a sua ação, comprova tudo que nós estamos dizendo aqui. Ok? Pergunta do Cleiton Moreira. Uma das proibições ao farmacêutico é deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente a sua função. Pergunto: deixar que um farmacêutico cuide de até 9 RTs no município não estaria o CRF incentivando o profissional a atuar de maneira contrária ao que diz o nosso Código de Ética? Acrescento também a pergunta do Tiago Freitas. As farmácias funcionarão mesmo sem a presença do farmacêutico? Pois CRT de 9 estabelecimentos, onde uma terceira pessoa dispensará medicamentos sobre a minha responsabilidade, é algo preocupante. Qual é o nome do farmacêutico, colega? Os farmacêuticos são Cleiton Monteiro e Tiago Freitas. Boa noite, Cleiton e Tiago. Não, as farmácias não vão funcionar sem a presença do profissional. A ideia do NASF, né, é que o profissional está vinculado às equipes de saúde. Então, esses dispensários, eles vão dar suporte para a equipe de saúde. A equipe de saúde vai estar naquele local, o farmacêutico vai junto com a equipe de saúde, tá? Para atender aquela situação, aquela emergência, no caso de emergência. No caso, até a nossa colega já explicou, houve uma prescrição, o usuário vai até a farmácia de todos para ser dispensado o medicamento. Bom, então, esclarecendo os dois colegas, não tem dispensação, não tem entrega de medicamento, ok? A colega Luciene me deu o retorno aqui, falando da questão de Alfenas,
né? E a questão de liminar. Então, conselheiro Luciene, não tem, né, Luísa e Luciene, respondendo a vocês a questão de Alfenas, não é uma liminar. Você tem uma sentença, ok? Diferente de liminar. Então, a sentença está lá. O que o Conselho tem feito? A sentença é antes da Lei 13.021, né? A questão da ação lá. Então, 2014, 2015, e depois veio a sentença. O que nós temos? O que foi feito pelo Conselho? Nós assumimos o Conselho nesse ano e podemos dizer que está em quê? Foi feito recurso, está em fase aguardando a decisão recursal. O Conselho tem agido. Eu fui pessoalmente a Alfenas conversar com a Vigilância Sanitária Municipal, com a estadual que está aí presente também, com os colegas aí. O farmacêutico fiscal do Conselho e eu estivemos aí para a gente trabalhar essas ações, trabalhar, motivar, apresentar o que nós temos encontrado, atuar juntos. Então, o Conselho vem conversando com todos os entes envolvidos para sensibilizar o gestor público. E aí, contamos com a sua ajuda também, com a Luísa, com a Luciene, no município, para que possa estimular, né, o gestor aí. Estamos à disposição também para estar presente com vocês, né? Essa perspectiva, colegas de Alfenas, vem no sentido de o gestor municipal de Alfenas quer regularizar, vamos regularizar, nós estamos chamando para ele ver, para que a gente veja, para que a gente possa ver a situação e propor as melhorias, né? E realmente você coloca que tem 15 farmácias e nenhum farmacêutico, mas como o Conselho não pode fazer a sua ação fiscalizatória devido à decisão judicial, como é que nós vamos fazer? Nós vamos conscientizar. Esse é o nosso papel nesse sentido. Não deixamos de estar presente, estimulando que se tenha farmacêutica. Eu gostaria de informar a todos os participantes aqui presentes e também aos colegas que nos assistem via Facebook que, em alguns momentos, como se trata de um formato de um debate online, a gente vai voltar em alguns assuntos já mencionados para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas, de acordo com que os comentários chegam. Bom, uma pergunta do Tiago Freitas. No município onde trabalho, há uma farmácia e 3 farmácias satélites inseridas na UBS. Estou inserido no NASF 1. Mas então, segundo esse toque, seria mais viável para o gestor manter apenas uma farmácia de todos, reduzir o número de farmacêuticas, retirar os medicamentos 344 nas farmácias satélites e manter apenas 2 farmacêuticos. Então, qual seria a barreira para o gestor, não o argumento de falta de verba, para usar o toque para reduzir o quadro, reduzindo 4 farmácias para uma farmácia de todos e 3 dispensários na responsabilidade do farmacêutico do NASF? Ficou um pouco confuso, Tiago, mas se você imaginar que você tem um processo de distribuição de medicamento, como você falou, você tem um farmacêutico, ele não tem a possibilidade de voltar, ok? Se o município vier para tentar reduzir o que se tem de assistência, isso não vai ser aceito pela equipe. Nós temos o jurídico, nós temos registro e fiscalização acompanhando esse acordo, ok? É feito essa equipe que conversa com o farmacêutico, com o advogado do município, com o gestor, que virá aqui presente. Então, não tem redução desse quadro. Se você trabalha nessa unidade e está registrado no Conselho, não é para reduzir. Então, você não encaixa nesse perfil. Por exemplo, se você faz esse trabalho aí, não tem intenção do município e não ter distribuição, porque tem distribuição aí. Se não tiver distribuição, se vocês não tiverem, não vai ter distribuição. Então, qual que é a vantagem para o município? Nenhuma. Da forma que vocês estão fazendo aí, Tiago, imagino que dentro das limitações, mas dentro das suas atuações de você e dos seus demais colegas, a população está bem assistida. E aí não tem retrocesso. Uma pergunta do Christian Matos. O CRF-MG acha que o farmacêutico pesa o orçamento dos municípios e, por isso, não irá fiscalizar a presença do mesmo no seu âmbito de atuação, certo? E propõe que um farmacêutico assinar por novos estabelecimentos. Vai ser vantajoso para o farmacêutico? Boa noite, Cristi. A gente continua reafirmando que o Conselho, em momento algum, vai deixar de fiscalizar. Em alguns municípios, com liminar, a gente realmente não vai poder autuar, a gente não vai poder autuar o município
conforme regulamenta o processo de fiscalização, mas continuaremos fiscalizando, sim, o profissional e queremos também deixar claro que aquele município que nos procurar para tentar firmar um toque, vai ser estabelecido, verificado qual que é a realidade do município, o que é farmácia e o que é dispensário. O que for farmácia, continuar sendo exigido a presença do farmacêutico. Apenas o que for caracterizado como dispensário é que não exigiremos e que não cobraremos a presença do profissional. E só para reforçar, não são 9 unidades por farmacêutico. NASF 1 é caracterizado, né, por equipe que atende até 9 equipes de saúde da família. Então, é um NASF para cada 9 equipes de saúde da família. Não necessariamente vão ser 9 unidades farmacêuticas, né? Aí, no caso, dispensário, né? Não vai ser farmácia, dispensário. A pergunta agora é do Davi Bueno Maia. Vai ser dispensado para o usuário do SUS, paciente, ou dispensado para o técnico de enfermagem ou enfermeiro? A pergunta do Davi Bueno Maia. Vai ser dispensado para o usuário do SUS, entre parênteses, paciente, ou dispensado para o técnico de enfermagem ou enfermeiro? Para responder. Qual que é o nome do farmacêutico? Boa noite, Davi. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, o farmacêutico vinculado ao NASF, ele trabalha junto com as equipes de saúde, como nós já falamos. Nesse caso, nessa situação que a equipe de saúde vai até um local onde é necessário ter um médico que fez o diagnóstico, por exemplo, que é necessário tomar um antibiótico, por exemplo. Nós já temos legislação que fala que a primeira dose tem que ser dada no momento do diagnóstico, não é? Então, você vai... essa dispensária é para fazer isso, a emergência. Você aplica a primeira dose, prescreve o medicamento e o paciente vai na farmácia todos pegar o medicamento. Eu acho que eu expliquei o que você perguntou. O toque discutido na reunião plenária do COSENS já foi assinado? Estará valendo a partir de quando? Bom, vamos reafirmar mais uma vez, né? O colega está chegando. Não tem toque assinado. Foi apresentada e debatida uma proposta, onde cada município que tiver o interesse pode vir até o Conselho, ok? Trazendo todas as suas características, como nós vimos apresentando, e respeitando todos esses limites. Ou seja, não se tem perda de assistência do profissional farmacêutico. Nós estamos caracterizando, então, o que é dispensário. Nem todas as unidades de saúde vão ter algum elemento, mas o farmacêutico inserido no NASF, ele vai estar acompanhando a equipe. Okay? Então, não tem toque, nem tem validade. Por quê? Porque nada foi assinado. O município que quiser vir, poderá vir. Quando você vai na plenária dos conselhos do secretário de saúde, você tem a oportunidade de falar para uma grande maioria dos municípios. Nós somos 853 municípios. Percorrer 853 municípios é uma dificuldade, ok? Então, estando juntos, estando uma comissão diretora também que possa repassar para os demais, a possibilidade de quem quiser regularizar vir até o conselho, ok? Aproveitando para esclarecer que a presidente Lula Merola está em Belo Horizonte em agenda com o Ministério Público, tratando exatamente desse assunto. Ela estará presente conosco na plenária do dia 31, para o qual todos estão convidados a participar, presencial e virtualmente. Então, a próxima pergunta é: se parar de atuar os municípios, como ficará a inserção de novos profissionais no mercado? Bom, na verdade, com o toque, vai estar inserindo o profissional farmacêutico gradativamente, ok? Por isso que não vai ter autuação. A autuação é o quê? Ele vai regularizar, ele vai deixar. Vamos deixar um pouquinho claro. No seu município, se tiver lá um estabelecimento onde o município fala que é dispensário, mas é caracterizado como farmácia, ao vir com a comissão, ele vai falar, não, isso aqui é farmácia.
esse aqui você tem que ter farmacêutico tempo integral. Esses outros aqui não são farmácia. Não vai ter medicamento ou vai ter um local para armazenar. Ok, é dispensário, não distribui medicamento para a população. Só quando a equipe estiver presente que vai ter essa medicalização inicial, por exemplo. Então, ao contrário do que o senhor está falando, nós estamos proporcionando o quê? O que for farmácia caracterizado será e terá que ter farmacêutico. Nessa perspectiva, nós temos a inserção de um farmacêutico tempo integral, numa farmácia, que vai ser secretariado com farmácia, e mais um na equipe, se tiver um NASF, uma equipe de NASF vai ser inserido para trabalhar umas 2 ou 3. Lembrando, colegas, que é o seguinte, NASF 1, 2 e 3, suas características. Se fala de 1 até 9, porque tem características diferentes. Né? Onde você tem uma população grande, você vai ter uma equipe, mais equipes para atender essa região. Então, não vai chegar a 9, vai chegar a 2 a 3. Se eu não me engano, em Belo Horizonte, tem algumas regiões que são grandes, então você tem uma equipe para cada 2 equipes de saúde. Ok? Então, a realidade é essa. E também esclarecendo que aquele município que não procurar o conselho, que não tiver intenção de firmar o toque e tiver com farmácia em funcionamento, sem farmacêutico, a autuação continuará a acontecer, continuará a acontecer a fiscalização pelos fiscais. E só queria também lembrar que alguns profissionais questionam o porquê o conselho não interdita o estabelecimento. Não é uma atribuição do conselho. O conselho, na forma do fiscal, não tem essa atribuição de interditar ou de fechar qualquer estabelecimento. A pergunta agora é da Amanda Leles Rodrigues. Será que poderiam aproveitar essa oportunidade para fixarem o piso para o farmacêutico que trabalha na saúde pública? O piso ele tem que ser fixado pelo sindicato. Sugiro que os farmacêuticos interessados fortaleçam seus sindicatos para poder pedir esse aumento do salário por meio do seu sindicato. Porque, infelizmente, a lei não nos permite fazer esse tipo de negociação. O Conselho Regional de Farmácia permite que os ditos estabelecimentos clandestinos ou irregulares das prefeituras continuem em funcionamento? Os estabelecimentos clandestinos, que não possuem registro e nem farmacêutico RT, configurado farmácia, são autuados pelos fiscais do Conselho de Farmácia, a não ser os municípios que têm liminares. A cada 30 dias, dentro do roteiro de estratégia de fiscalização, esses estabelecimentos são prioridades para o fiscal, configurando farmácia, estando sem registro e sem farmacêutico responsável técnico e não possuindo liminar, são autuados pelo Conselho de Farmácia. E lembrando que esses estabelecimentos que não podem ser fiscalizados pelo Conselho ou autuados pelo Conselho, quando há uma constatação de que eles estão atuando sem o farmacêutico, são encaminhadas denúncias, representações ao Ministério Público, que também pode participar e atuar nessa seara. Inclusive, com a população solicitando que seja inserido o farmacêutico por meio do Ministério Público, é uma ajuda que toda a sociedade, todo profissional também traz para nós, para o Conselho e para a classe profissional farmacêutica. Nós temos uma ferramenta muito interessante, né? E o farmacêutico também pode utilizá-la. Às vezes a sociedade e a comunidade não utilizam, mas isso é muito importante. Nós temos os conselhos municipais de saúde, onde tem a voz da população. Então, o farmacêutico pode participar, pode pleitear, ele pode estar inserido ali. Nesse momento de apresentar a denúncia também para o seu Conselho Municipal de Saúde, apresentando a importância, o risco sanitário, a importância da assistência farmacêutica. Então, colega, é importante que a gente faça isso. Vocês também têm que nos ajudar. Tem o Ministério Público que podemos recorrer para endossar nossas ações e também no Conselho Municipal de Saúde, que é uma ferramenta muito importante, junto ao Conselho Estadual de Saúde também. A pergunta agora é do Cleiton Monteiro. Na pergunta que fiz, infelizmente, não entendi a resposta. Gostaria, se possível, que nos dessem uma resposta jurídica deste questionamento. Repito, uma das proibições ao farmacêutico é deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente a sua função. Pergunto, deixar que o farmacêutico cuide de até 9 RTs no município, não estaria o CRF incentivando o profissional a atuar de maneira contrária ao que diz o nosso Código de Ética?
O Código de Ética diz que o profissional farmacêutico tem que estar presente. Nesses núcleos do NASF, o farmacêutico vai estar presente no momento em que ele vai atuar junto com a equipe. Não significa que ele vai dar o nome. Não existe, juridicamente, dar um nome numa farmácia mais. Isso é passado, muito passado. O que vai acontecer é o seguinte, o profissional ele vai estar junto com a equipe na hora de prestar assistência à saúde, prestar assistência farmacêutica. Pergunta do Leonardo Santos. E como seria essa RT de estabelecimentos de saúde? Não tem como ter medicamentos em mais de um local e um farmacêutico ser responsável por até 9 locais. Nessas unidades, teremos analgésicos, antitérmicos, etc. Vocês não acham que o farmacêutico deveria estar durante todo o tempo de dispensação desse medicamento? Leonardo, não tem dispensação, não tem distribuição de medicamento nessas unidades, ok? Não tem. O que se tem é, quando o farmacêutico, junto à equipe do NASF, estiver presente, tem um estoque ali mínimo para dar um atendimento inicial àquele paciente. Muitas unidades nem têm esse local de armazenamento. Vai ter o quê? Como nós dissemos, a realidade dos municípios, sai do Farmácia de Todos uma caixa de medicamento com a equipe, que estar presente, acontece uma medicalização se necessário, tem a prescrição para o usuário ir à Farmácia de Todos para pegar o tratamento. Essa caixa volta com a equipe e entrega lá na farmácia, que ele vai conferir o estoque e tudo mais. Então, o que acontece? Nessas situações onde o município permanecer com essa caixa de medicamento acompanhando a equipe, você terá o farmacêutico inserido, mais um farmacêutico ali, inserido na equipe, onde vai tomar conta, sim, gerenciar todo esse processo que está com ele, junto ao farmacêutico da Farmácia de Todos. Acabou a atuação, naquele dia, volta para a unidade. Nas situações onde você tiver um estoque mínimo ali, pouca coisa, não tem ninguém acessando para distribuir para a população. Quando a equipe estiver ali, vai fazer a medicalização. Usou um anti-inflamatório, ok, usou um, tem que dar baixa lá, vai comunicar com o colega da Farmácia de Minas, Farmácia de Todos, para que ele processe no cigarro e faça todo o controle, ok? Complementando, Brandão, eu acho que a ideia aqui é justamente a gente buscar o uso racional do medicamento, né? Em que o medicamento está sendo deslocado, né, com a equipe do NASF, e o farmacêutico não está indo junto, né? Então, eu acho que a ideia é, se o medicamento está indo para ser utilizado em algum local mais distante da sede do município, o farmacêutico vai junto. Porém, um farmacêutico a mais, né, na equipe da saúde lá do município, sendo que o farmacêutico do Farmácia de Todos continuará na unidade Farmácia de Todos, ou o farmacêutico da farmácia municipal continuará na unidade da farmácia municipal. Ou seja, a busca aqui é realmente para a gente utilizar o medicamento de uma forma mais eficiente e com uma melhor racionalidade, né? Ou seja, gente, o que a gente escuta muito lá na assistência farmacêutica é que o farmacêutico está sozinho aí na luta, né, da assistência farmacêutica municipal. A ideia aqui é justamente ter outros farmacêuticos, outros profissionais, dando apoio na utilização, na utilização mesmo, né, na gestão desses medicamentos do município, que os municípios adquirem. Então, a ideia aqui é realmente ter uma equipe de apoio para o farmacêutico do Farmácia de Todos, ou o farmacêutico do município, né, municipal, lá da farmácia municipal, na gestão do medicamento e de tudo que, né, ali rodeia. Ok? Com o toque, estamos abrindo mão da assistência farmacêutica no SUS, fazendo um acordo com as prefeituras? Não, a realidade nossa demonstrou exatamente o contrário. Apesar de os farmacêuticos que foram inseridos num contexto de farmácia mesmo, todas com a presença do farmacêutico, né? Mas com a evolução, eu acho que a gente, com a presença desses farmacêuticos lá, nós pudemos inverter uma realidade que era o seguinte: o farmacêutico no município era visto como um entregador de medicamento, né? A nossa participação junto com a equipe de saúde possibilitou que
a gente pudesse ser visto como um profissional da saúde que colabora com a melhoria da qualidade de vida do paciente, né? E o nosso espaço foi crescendo gradualmente, né? E nós tivemos oportunidade, por exemplo, de chegarmos a fazer consultas compartilhadas com os médicos, sabe? Então, assim, é uma conquista que se vai obtendo aos poucos, né? E eu acho assim que essa construção ela não é de um dia para o outro, mas eu acho que assim a presença de mais profissionais dentro do município vai ajudar na própria estruturação da assistência. De uma forma bem simples, lá o colega que está atuando no NAS, ele vai atuar, vai ter as reuniões com hipertenso, com diabetes, por exemplo, e nesse momento da equipe, da intervenção, pode ser a dispensação para 30 dias, por exemplo. Ou seja, você está entregando medicamento para 30 dias, com orientação, com a equipe ali, e você vai voltar depois, nas próximas consultas com a equipe. E lá você vai ver, olha, você usou medicação, não usou, está aqui, qual que é o resultado, qual que foi o resultado terapêutico, a meta terapêutica foi alcançada, né, como o Adson colocou, né, está acompanhando, ele melhora, ele me enxerga como profissional de saúde. Então, a ideia é essa. Só reforçando mais uma vez, que eu acho que é o nosso objetivo, é fazer com que o farmacêutico deixe de ser obrigatório, e sim seja necessário. Ele seja solicitado pela sociedade, ele seja solicitado pela equipe de saúde. A outra pergunta: como fazer um toque com COSENS se cada município tem uma realidade diferente? Bom, colega, como nós explicamos, nós temos o quê? Vai ser necessário que o município venha individualmente e apresente sua realidade. Se ele tem uma equipe de saúde, ele vai apresentar, porque ele já apresentou para o governo federal para ter sua equipe, seja o NASF 1, NASF 2 ou NASF 3. Dentro dessas perspectivas epidemiológicas, populacionais, nós vamos associar com o perfil que nós temos aqui, dado o perfil de fiscalização da região. E a questão do registro que nós temos aqui. Então, nós vamos bater tudo isso e vamos qualificar de uma forma onde é necessário isso, não é necessário, aqui que nós vamos ampliar, e vai ampliar com a inserção do farmacêutico, ok? O acordo demonstraria que o Conselho está aliviando para as prefeituras e penalizando os farmacêuticos. Não é dever do CRF defender a classe? Essa pergunta já foi abordada. A atuação do Conselho de Farmácia é para fiscalizar e zelar pela profissão farmacêutica. E, por meio do toque, a gente está tentando inserir o profissional farmacêutico no âmbito da assistência farmacêutica, como já foi falado. Então, acredito que a gente está zelando pela profissão farmacêutica quando você transforma o farmacêutico em um veículo de propagação da saúde pública, quando você insere o farmacêutico em um local em que ele não estava presente e em que não é obrigatória a presença dele. Acredito eu que isso é zelar pela profissão farmacêutica. E zelar pela classe, como a gente falou, a classe em si, com questão de proposta salarial, compete ao sindicato. Em relação à fiscalização, quais são as ações que impedem o CRF de atuar? No caso de liminares, né, onde municípios onde a gente tem decisão judicial, a gente realmente não consegue lavrar um auto de infração devido à inspeção fiscal, a gente não consegue lavrar o auto de infração devido às decisões judiciais. E, como já foi dito, aqueles municípios que não têm decisão judicial, estamos atuando e autuando esses estabelecimentos onde existem farmácias. Uma pergunta parecida com outra, né, que nós já tivemos, mas gostaria que esclarecesse novamente. Como será o toque? Como serão os critérios individuais? Bom, os critérios individuais é de cada município. Ele já, como eu falei, ele já apresentou a sua realidade para o Ministério da Saúde, onde concedeu o NASF 1, por exemplo. Questão epidemiológica, questão populacional, das regiões de saúde, distância entre essas equipes, ok?
Então, tudo isso vai ser levado em consideração, porque o Ministério levantou, nós também vamos considerar isso e trabalharemos com o perfil de fiscalização da região e o perfil de registro. Então, é a realidade de cada município, perfeito? Esperamos que alguns municípios, né, de grande porte, que têm essas decisões tramitadas, que possam reconhecer a importância do farmacêutico, que nós estamos tentando estimular, e venham até nós, que mesmo com a decisão, que ele insira o farmacêutico na equipe, visando o quê? A sociedade. Ok? As perguntas que recebemos via Facebook, recebemos outras durante a semana via o canal de dúvidas técnicas aqui do CRF. E uma das perguntas foi: qual a estrutura do NASF? Gostaria que fosse explicado para o entendimento. Bem, como foi apresentado aqui antes pelo Brandão, existe 3 tipos de NASF, né? Que está relacionado ao número de equipes de saúde da família daquele município. Né? Por exemplo, eu tenho uma equipe, o NASF 1, né? Eu tenho uma equipe de saúde de NASF, que pode estar composto ali por vários profissionais, para atender até 9 equipes de saúde da família. Né? Então, assim, e aí eu tenho o NASF 2, que é até, se eu não me engano, até 4, e o NASF 3 até para 1. Né? Aí o que diferencia é o valor do repasse do Ministério da Saúde e a equipe, né? Porque normalmente a gente vê as equipes do NASF compostas por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, né? Assim, a gente, em alguns municípios é que a gente já vê o farmacêutico. Então, a composição é o município que define, né? E dependendo do tipo do NASF, aí é o valor do recurso que vem do Ministério da Saúde para atender aquela equipe que dá suporte à saúde da família. Que aí normalmente está composto por um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico da família. Uma coisa que eu acho que ficou muito marcada foi a questão dos 9 equipes de saúde de família, né? Então, isso é uma realidade pequena, né? O Brandão mostrou ali, nós temos 174 municípios que não tem nenhum NASF, nenhum, né? E a presidente me comentou comigo que quando ela foi conversar e explicar e tentar conscientizar os secretários municipais, tinha municípios, tinha gestor que não sabia nem o que era NASF. O que é NASF? Né? Então, como que eu vou colocar um farmacêutico no NASF? Então, a preocupação do Conselho é conscientizar o município que existe essa possibilidade de inserir o farmacêutico através do NASF. E frisar que não é um farmacêutico para 9 farmácias, é um para até 9 equipes de saúde. O assunto do toque será colocado em pauta na próxima plenária? Perfeitamente. Nós já encaminhamos, o Conselho Regional de Farmácia já encaminhou a pauta aos conselheiros e já divulgou também com o nosso compromisso de transparência pública, obrigatoriedade, mas também de transparência pública, já foi divulgado, né, convidando os colegas com as pautas da plenária. Então, o colega que está nos acompanhando pode perceber que está lá já divulgado e convidado os colegas para que a gente possa apresentar também, esclarecer algumas dúvidas que possam vir a ter. Perfeito? Lembrando, né, nós temos mais de 6 anos que os toques são realizados, são conversados, né, as diretorias estão trabalhando nesse sentido, onde se tem uma equipe qualificada para poder trabalhar, avaliar, né, apertar mesmo, para que a gente possa entender essa realidade. Sendo necessário, em algumas que eu participei, fizemos uma solicitação que o fiscal fosse na região constatar alguns fatos, ok? Deixa eu até apresentar algumas fotos aqui, mas não coube, do que é o dispensário, de como se tem essa realidade, ok? E, enfim, nós estamos garantindo essa inserção, a proposta é essa. Na plenária vai ser esclarecido algum conselheiro também que tenha alguma dúvida, perfeito?
Acredito que tenhamos esgotado todas as perguntas via Facebook. Eu abro agora para a palavra final e deixo aberto para que os participantes aqui presentes possam se expressar neste momento. Eu queria agradecer aqui a diretoria do Conselho, né, para dar essa oportunidade de explicar a questão do toque. Me coloco à disposição dos colegas farmacêuticos e qualquer outras dúvidas, e entrar em contato comigo através do setor do registro do Conselho de Farmácia, através do e-mail do registro, que é registro@crfmg.org.br. Eu também, enquanto gerente do Serviço de Fiscalização, estou à disposição para outros esclarecimentos, outras dúvidas. Podendo entrar em contato comigo, estou à disposição através do e-mail fiscalização@crfmg.org.br. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Achei que o debate ajuda a esclarecer a situação, né? Para as pessoas entenderem qual é a negociação, né? E isso acho que a gente conversa, tendo a possibilidade de conversa, isso fica mais claro para todo mundo, né? Então, obrigado, boa noite a todos. Eu acredito que esse debate ele é importante nesse momento, mas ele tem que seguir. Eu acho que todos os envolvidos têm que ter muita segurança, né, do que está acontecendo, mas eu queria deixar aqui bem claro, né, que eu também li a nota, eu também tive dúvidas, mas eu busquei o Conselho para entender melhor, né, qual que era mesmo a proposta, e depois de conversar com eles, né, por isso a nossa participação, a gente entendeu que é uma tratativa, num primeiro momento, para regularizar essas unidades que não têm farmacêutico. E, enquanto isso, paralelo a isso, continua a luta, né, para que esse dispensário, essa definição, ela seja excluída, né, de certa forma, no futuro, aí, mudar a lei para que todo lugar que tenha medicamento seja caracterizado farmácia e que aí a gente tenha a obrigatoriedade, sim, do farmacêutico em tempo integral e, somado a isso, mais farmacêuticos inseridos na saúde pública por meio do NASF. Né? E o NASF e o farmacêutico do NASF ficando aí como apoio da equipe de saúde da família e do farmacêutico da farmácia municipal, farmácia de todos, para contribuir e exercer o cuidado farmacêutico, né? Que é exatamente a assistência ao paciente ao uso do medicamento, né? Que a gente tem que ampliar, e a gente sabe que com o número reduzido de profissionais no município isso não é possível, né? A gente espera, né, que todos, né, todos os colegas continuem aí buscando realmente mais vagas, né, digamos assim, para atuar na saúde pública, né, e contribuir ainda mais para a assistência ao paciente. Complementando o que a Santuza disse, eu acho que a gente tem que enxergar nesse momento a oportunidade de qualificar a nossa assistência farmacêutica municipal, né? O tanto que a gente escuta, a gente chega a ter contato com os farmacêuticos dos municípios, alegando que eles são sobrecarregados das funções administrativas, funções de cuidado farmacêutico, eles não têm tempo, né, de exercer a nossa profissão quanto farmacêutico municipal. Então, a gente tem que enxergar nesse momento a oportunidade de ter uma equipe, né, trabalhando no cuidado farmacêutico, zelando pelo nosso medicamento que está chegando lá na ponta para o usuário. Então, a gente tem que, como a Santuza falou, entender essa proposta colocada pelo CRF e utilizar dela como uma oportunidade para a gente fortalecer tanto a assistência farmacêutica quanto o farmacêutico, né? Que agora tomou uma posição como protagonista no município, principalmente o farmacêutico da assistência farmacêutica básica. Então, é importante essa discussão. Agradeço por terem, né, me convidado, me coloco à disposição também nos nossos canais de atendimento lá da assistência farmacêutica do Estado.
Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, dizer que nós da equipe técnica, eu, Rodrigo e a Érica, a gente está à disposição para esclarecer demais dúvidas e deixar claro que, infelizmente, esse veto ao artigo 17 compromete um pouco o texto da 13.021. A lei não veio da forma como a gente queria. O corpo jurídico, não só aqui do Conselho, como também de todos os regionais e do federal, está nessa luta, nesse embate, para tentar ter uma interpretação favorável à assistência farmacêutica. E lembrar que a gente está no período de eleição, é um momento excelente para a classe farmacêutica se unir e tentar realmente ter uma reforma legislativa adequada, suficiente para atender a assistência farmacêutica, que é essencial na nossa sociedade, para dar o valor para a profissão, dar o valor para o profissional. Estamos à disposição. Estamos nesse embate, nessa luta, para ter um retorno, tanto jurisprudencial, como nessa parte legislativa, e colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e para fazer as devidas intervenções necessárias nos tribunais. Bom, muito bom estar com vocês aqui, com todos que vieram. Espero que os colegas que nos assistiram e que vão nos assistir depois também compreendam, firmando aqui, não tem redução de profissionais farmacêuticos no município. Nós não propusemos isso. Nós estamos trabalhando com outra perspectiva, que é da inserção. Não tem diminuição da ação do farmacêutico, muito pelo contrário. Nós queremos que o farmacêutico, sim, possa atuar cada vez mais na equipe, com a sua ação clínica, com consultas compartilhadas com os demais profissionais. A atenção básica, nós percebemos como que tem desenvolvido essa atenção como um todo, solicitando aos colegas que façam essas ações. Nós temos aí publicado no início a possibilidade de novos códigos no CIASUS, para que o farmacêutico possa atuar, registrar. É um outro ponto que a gente vai trazer também o Estado, já convidamos, para fazer um debate sobre isso, que seja uma capacitação, porque o farmacêutico possa trabalhar com suas ações, registrar no CIASUS. A importância do farmacêutico no SUS, na saúde coletiva, vocês podem ter certeza que nós temos consciência. Nós estamos lutando por isso. Nossa perspectiva, quando entramos, nossa proposta foi de mudança, de quebrar paradigmas, de tocar em assuntos que não estavam ocultos, mas que são importantes para que a gente avance, para que a gente insira o profissional cada vez mais no serviço público também, que é o caso desse debate, mas nas outras áreas também. Agradeço a todos aqui, muito feliz de estar podendo participar com vocês. Obrigado, espero que tenha esclarecido os colegas aqui. Obrigado. Eu agradeço a todos os colegas que participaram via Facebook, agradeço também a todos os presentes aqui nesse debate, o Adson, Érica, Rodrigo, Brandão, Hélida, Santuza e Laís. Agradeço pelos esclarecimentos acerca desse tema, que é de grande importância para a categoria. E eu aproveito para ressaltar que, como afirmamos aqui nessa noite, ainda não há nenhum toque assinado via COSENS e nada será feito sem o consentimento dos farmacêuticos envolvidos. Esse é o princípio de uma longa discussão. E, como entidade máxima farmacêutica de Minas Gerais, ficamos extremamente satisfeitos com a contribuição dos colegas sobre esse assunto tão importante. Convidamos novamente todos a participarem da reunião plenária de sexta-feira para continuarmos a debater esta questão. Sugerimos aos colegas que não conseguiram acompanhar todo esse debate que assistiam, que o assistam posteriormente para buscar seus esclarecimentos. Uma boa noite a todos e até sexta-feira.